Olá, taurinos, tudo bem? Taurinos, sejam bem-vindos a mais uma leitura para o seu signo. Vou começar pela energia principal, que é a energia que vai estar influenciando o período de vocês. Signo de Touro. Taurinos, a energia desse período ela vai falar a respeito de imaginação. Ideias, planejamentos, estudos, né? Elaborar estratégias. É um excelente período para tudo isso. A única questão aqui que vocês devem ser astutos é não ficar imaginando no sentido de fantasiar as coisas. Precisa ser extremamente racional e realista com a situação, principalmente com a sua realidade de vida. Se eu tenho uma realidade de vida X e eu quero chegar na realidade de vida Y, eu tenho que observar qual é o caminho, o trajeto que eu preciso percorrer, as pessoas com quem eu preciso me envolver para chegar nisso. Não adianta eu querer pertencer ao Y se a minha realidade ainda se mantém na X. Então tem alguma coisa nesse aspecto que se refere a isso. Cuidado para não confundir essas realidades. Estudar, elaborar estratégia, planejar, criar, nesse momento é extremamente favorável. Até mesmo pensar para poder dialogar com o outro. Mas fantasiar as coisas, sair da sua realidade de vida, pode ser um problema. Tá? Ou pode gerar algum problema, alguma consequência aí desafiadora, tudo bem? Vamos com a energia complementar, Touro. E reforço uma outra questão, né? Cuidado aí para não olhar para algo. Sabe quando você está deitado na cama, tá escuro, você olha ali para a sua cadeira do quarto e tem uma blusa e você parece que tem alguma coisa ali te olhando? Vamos colocar essa metáfora, tá? Esse exemplo. Imagine só, cuidado para também não ficar olhando para as coisas, achando que é uma coisa e na verdade é outra. Tá? Isso é muito importante para vocês. Às vezes você está olhando alguém, você tem uma imaginação sobre aquela pessoa e pode ser totalmente diferente do que você estava imaginando. Com a energia complementar, fala sobre recomeços, mas também fala sobre lembranças. É uma energia que, assim, vocês vão estar buscando iluminar. A iluminação aqui, Touro, é assim: a solução que eu preciso para resolver isso, né? Então vamos voltar lá na energia principal, que ela fala o quê? Quais caminhos eu tenho que traçar para chegar nesse nível que eu quero, ou nessa realidade que eu quero para a minha vida. Então eu preciso iluminar isso. Mas para que isso seja iluminado, eu tenho que estar disposto ou disposta a abandonar algumas coisas, né? E possivelmente às vezes é teimosia, às vezes são inseguranças, às vezes é a descoragem, né? Então, fala realmente sobre isso, mas também fala sobre lembrança. Vocês podem estar lembrando de alguém, lembrando de alguma situação, e isso pode pegar um pouco o pensamento de vocês durante esse período. Vamos ver o que está sendo desafiador, taurinos. Bom, existe uma questão desafiadora e essa questão desafiadora pode envolver 3 pessoas para algumas ocasiões, tá? Pessoas que são essas outras 2 pessoas, né? São pessoas que são diferentes, a terceira pessoa seria vocês,
Mas são pessoas diferentes, que têm costumes e hábitos diferentes, e às vezes você está tendo ali que fazer alguma escolha em relação a uma dessas pessoas, tudo bem? Para outros, o que está sendo desafiador aqui está relacionado com essa lembrança, certo? Porque é uma coisa que mexe particularmente com vocês, então isso toma um pouco do tempo de vocês também. Mas um dos outros desafios é realmente não deixar se levar pelas ilusões aqui. Aqui tem uma energia muito imaginária e vocês têm que saber domar, sabe? Vocês têm que saber o que eu estou imaginando e o que de fato é sensato aqui. Vamos seguir, vamos entender um pouco mais sobre a questão. Olhar o outro por aquilo que o outro é. Não julgar o livro pela capa. Aqui fala a respeito de opções, contatos. Vocês podem estar tendo muitos contatos, muitas opções aqui. Conversando com muitas pessoas também. Aqui fala sobre reuniões, encontros. Pode ser que vocês se deram conta que vocês têm muito mais opções, seja de trabalho, de relacionamento, ou você não está dando opções para alguém num ambiente ou numa situação, e que isso de alguma forma está gerando em vocês algum tipo de dialeto. Alguém traiu aqui. Aqui alguém acreditava assim, eu tenho muitas opções ou eu estou conversando com várias pessoas, né? Aqui fala muito sobre contato. Eu não descartaria até uma questão de trabalho onde alguém estava passando informações para a concorrência. Alguém estava sabendo tudo que a outra pessoa estava fazendo, com quem estava conversando, como que ia ser os próximos passos e levou para a concorrência. Eu sinto que alguém foi traído aqui. E alguém se arrepende muito pelo que causou na vida da outra pessoa. Pelo que fez para outra pessoa de alguma forma. Alguém foi extremamente negligente aqui ou irresponsável. Aqui alguém não se deu conta de que agir dessa forma poderia realmente levar alguém a ter graves ou sérios problemas aqui. Aqui realmente alguém traiu a confiança de uma outra pessoa ou a confiança de um chefe. Alguém andou falando demais do que não deveria. Vai ter uma movimentação importante aqui, tá, Touro? Podem estar lidando com Áries ou com outro taurino como vocês, mas vai ter uma movimentação muito importante. Como eu falei, alguém vai se arrepender, porque agora que essa pessoa está vendo o que ela causou, o que ela perdeu. Alguém está se defendendo aqui, é como se alguém tivesse, ou alguém está sendo pego no flagra, tá? Pode ter essa situação. Se alguém estava conversando com outras pessoas, se a pessoa foi pega e essa pessoa está tentando se defender, se alguém estava numa festa, num evento e estava ali conversando com outras pessoas, olhando para alguém ou se envolvendo com alguém, porque que eu tenho um fato consumado, tá? Então teve traição. Ou se alguém pegou mensagens ali de uma coisa profissional, alguém está tentando, a pessoa que foi pega, ela está tentando se defender de todas as formas, como se ela não tivesse feito nada, falado nada. Só que não tem como essa pessoa se defender daquilo que foi visto.
É uma verdade que estava sendo ocultada por um tempo, só que isso está vindo à tona agora. Podem estar lidando com leão, câncer. Escorpião, tem uma finalização aqui para acontecer. Tá? Então vai haver um fim de uma situação. Seja o que esteja acontecendo, alguém não está perdoando. Tá? Então, essa traição aqui, alguém não está sendo perdoado. Tá levando realmente ao fim. Por isso esse arrependimento por parte de quem traiu, a pessoa se dando conta do que perdeu. Um processo de cura demorado, tá? Principalmente para quem sofreu isso. Processo de cura demorado. Podem estar lidando com gêmeos também. E no início da leitura eu falei para vocês que tinham 3 pessoas. E uma dessas pessoas, ela vai agir com irresponsabilidade, com desrespeito, vai ter algum aspecto de traição. Alguém está sendo pego, tá? Então não é uma coisa que fez escondido, não, alguém está sendo pego. Seja através de mensagem, seja através de outras pessoas, porque aqui, assim, a pessoa, ela tinha opções, ela conversava com outras pessoas, ela estava de fato fazendo o que ela foi pega fazendo. É como se a faceta dessa pessoa fosse revelada para vocês. Só que assim, touro, no final disso tudo vai sobrar vocês e mais uma outra pessoa. Que é a pessoa confiável, que é a pessoa com quem você vai poder contar. Então, isso aqui pode representar, por exemplo, se for um casal, pode ser o casal e o filho, a filha, o casal, o pai ou a mãe. Se for no trabalho, pode ser 3 colegas de trabalho. Pode ser um chefe, 2 colegas. De qualquer maneira, a pessoa que vai ficar é a pessoa de confiança, é a pessoa leal. Que pode ser de fato a pessoa de gêmeos aqui. Vai ter até um afastamento emocional. Aqui realmente tem algo que está saindo fora do controle, uma traição que mexe com a vida de uma outra pessoa, uma situação que faz com que uma outra pessoa se sinta totalmente assim prejudicada. Só que, independente do arrependimento que venha, né, depois desse fato que ocorre, essa pessoa não está sendo perdoada. Tá havendo uma finalização. É como se alguém não tivesse interesse em querer domar alguma coisa, em querer ter dó de outra pessoa, que realmente alguém está finalizando e está falando, eu preciso me curar e eu preciso seguir em frente. Ou eu preciso recuperar as informações que eu perdi, ou eu preciso criar uma estratégia diferente, uma estratégia nova, porque não dá para me ficar preso ou presa no que essa pessoa fez. Podem estar lidando com leão aqui. Tem energia de Libra, Gêmeos, Aquário, Câncer, Peixes. Eu acredito que é uma energia que pode estar sendo bem sensata aqui. Então, eu realmente sinto que vocês estão recebendo algum tipo de apoio dessa energia. Isso aqui também pode representar alguém que vocês buscam em quesitos de ajuda, pode ser uma psicóloga, um psicólogo, pode ser um médium, uma pessoa que ela pode de alguma forma ajudar vocês nesse processo de recuperação. Tá? Aqui eu não vejo que vocês estão procurando alguém para fazer o mal para o outro, muito pelo contrário, eu estou vendo vocês buscando um guia, uma ajuda,
Se não for humanamente falando, né, se for num quesito espiritual, vocês podem estar buscando uma força espiritual para pedir ajuda, para pedir para ajudar vocês nesse processo, para ajudar vocês a conseguirem recuperar aqui o dano que foi causado, seja ele emocional, financeiro, patrimonial. Tem alguém aqui ajudando a passar por essa situação. Se for alguém da família, é uma pessoa extremamente conciliadora, conselheira, é uma pessoa que está te ouvindo e que está te dando ali alguma ajuda sobre o que está o que está passando. Agora, Touro, se for vocês que traíram alguém e depois vocês se arrependem, a pessoa não quer perdoar, também tem a possibilidade de você estar buscando conforto, desabafar ajuda, de tentar passar por essa situação também. Vocês podem estar lidando com a energia de Escorpião. Aqui tem um fim de uma situação. Alguém está comunicando que quer se separar ou se divorciar, ou que alguém se divorciou. É bem provável que alguém esteja voltando para o estado, para o país ou para a cidade de origem e que vai precisar, chegando lá, ter algum suporte de alguém. Mas me parece que é a família que vai dar esse suporte. Eu realmente sinto assim que tem alguma estrutura que cai aqui. Né? Aqui fala muito que quando eu falo assim para vocês, pare de olhar para aquilo imaginando ser uma coisa e é outra totalmente diferente, é que você poderia estar imaginando que determinada pessoa era assim, ou que determinada pessoa fazia isso, ou que determinada pessoa ia cumprir tal coisa. Só que chega na hora, quando a coisa é iluminada, você se dá conta que não era nada daquilo. E o que essa pessoa está fazendo, o que ela está provocando, está sendo desafiador para vocês, porque está doendo. É uma quebra de confiança aqui. Aqui é tanto decepção no trabalho quanto em algum aspecto da vida sentimental. Ou alguém falou que estava trabalhando e não estava trabalhando. Ou alguém colocou uma expectativa muito grande num cliente, ou no prestador de serviço, ou num emprego, e não era bem aquilo né, que foi prometido. Parece que alguém escuta, alguém vê alguma informação. Aqui é interessante, porque alguém acordou bem, tá? Alguém acordou se sentindo muito bem, mas parece que depois alguém vê alguma coisa no noticiário, alguma mensagem, alguma informação que sai, e essa pessoa ela fica meio que desesperada, como se ela dissesse, e agora, o que eu vou fazer? Como que eu vou recuperar isso? Como que eu vou arcar com isso? Como que eu vou me lidar com isso? Só que independente, vocês ainda estão tendo disposição, estão tendo recursos para lutar por algo, para começar num lugar novo, tá, Touro? Por mais infeliz que seja esse ser humano que está fazendo isso com você, você está conseguindo recomeçar. Você ainda tem alguma coisa ali com você que você consegue recomeçar, então nem tudo está perdido. Agora, se foram vocês que traíram alguém ou fizeram algo para alguém,
vamos dizer que essa pessoa, ela tá recomeçando do jeito dele ou dela, e que pode se estabelecer algo energético entre vocês, que pode ser que tenha que ser resolvido espiritualmente. Tudo bem? Então é isso, Touro. Muito obrigada. Se cuidem. É que dê tudo certo para vocês, tá bom? Tchau, tchau, Touro.